Olá, concurseiro, concurseira. Estamos para a segunda parte da aula que tem como tema Geografia Humana, Fatores de Crescimento da População e Teorias Demográficas, Distribuição e Estrutura da População Brasileira. Vamos ver agora várias questões relacionadas a esse tema. E as questões que selecionamos, elas servem para que você possa treinar o modelo que as bancas seguem ao estudarem esse tema, ao questionarem esse tema, e também o enunciado, os gráficos que analisaremos, serve também para que você adquira conhecimento relacionado à questão populacional. Veja só o que diz a nossa primeira questão que vamos analisar. Me acompanhe. Dá uma olhadinha aí no gráfico junto comigo e vamos lê-lo. Esse gráfico você tem 3 linhas para serem analisadas, perfeito? Um está falando da população rural, esse mais embaixo. O bem de cima está falando da população urbana e o no meio está falando da população brasileira. Está localizando esses pontos e na sua base vem desde o ano de 1950 até o ano de 2010, perfeito? Fez essa análise, relacionou cada uma das linhas com os anos, percebeu se existiu uma diminuição ou aumento, se cresceu, se diminuiu. Tudo isso você já deve ler, já deve identificar durante a sua observação. A partir daí, vamos ao que a questão pede. Olha, com base no gráfico e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Do ponto de vista demográfico, considera-se 6,2 o número médio de filhos por mulher que garante a reposição das gerações? Bastante interessante essa alternativa para ser analisada. Não é 6,2, concurseiro, concurseira, o que se considera a reposição em uma determinada população. É claro que isso depende de vários fatores, qual a média de vida, por exemplo. Ok? Mas no Brasil não é este o fator. E o gráfico também está falando de onde? De nosso país. Em média seria 2,1, 2,3 para que existisse a reposição. 6,2 pode dar uma explosão demográfica. E no caso do Brasil isso é bem impossível, já que a população está vivendo mais e mesmo assim nós estamos crescendo com uma diminuição. Já estamos com menos de 2 filhos por mulher. Aí não vai existir a reposição nos próximos anos. Então essa questão é falsa, você não assinalaria como a questão correta. Vamos para a próxima alternativa. Alternativa B, que diz o seguinte: após 2 décadas de estabilidade, 1940 e 1950, quando a fecundidade total manteve-se em 6,2 filhos por mulher, a taxa elevou-se ligeiramente em 1960. Desde então, esses valores apresentaram redução significativa. A taxa consolidada atingiu 2,3 filhos por mulher. Concurseiro, concurseira. Essa é a alternativa verdadeira nessa questão. A partir do censo do ano 2000 e de 2010, nós percebemos que se consolidou aí no número de 2 filhos, 2,3. Só que esse número também tem que ser repensado, porque você pode ler esse número de várias formas, ou dependendo da classe. Na classe com maior escolaridade, certo? Com um poder aquisitivo maior, é menos filhos por mulher. E nas classes com menor escolaridade, com menor poder aquisitivo, o número de filhos aumenta um pouquinho, chega ali até 2,5, dependendo da situação. Mas, de qualquer forma, nós estamos muito próximo do número 2 filhos por mulher. E é sempre a mulher referência. Nessa hora não precisa aparecer aí a figura do homem para ser contabilizado. Vamos à alternativa C.
Olha o que diz. Claro que a gente já descobriu a correta, mas vamos estudar as outras alternativas até para ver o que podemos aprender aí, mesmo que elas sejam erradas. Alternativa C diz o seguinte: em 1940, a mulher brasileira tinha em média 6,2 filhos. 2 décadas depois, esta média continuou a mesma. Não é verdade, concurseiro, concurseira. Começou a diminuir, principalmente pelo seguinte fato: o êxodo rural, a saída das mulheres para as áreas urbanas. O que vai acontecer? Como tem um estilo de vida diferente, a questão dos espaços, a questão do trabalho e principalmente a questão da educação. Na área urbana, a partir disso, a mulher passou a ter mais direitos, até na questão do Código Civil. E a partir de direitos civis de compra e venda, por exemplo, de imóveis. E com mais instrução, a mulher passou a decidir também, passou a controlar e a partir disso ela tomava a decisão se ela poderia ter ou não um filho sem que o homem interferisse nessa decisão. Vamos para D. Olha o que diz esse texto. O Censo 2000 do IBGE revela que as taxas de fecundidade total no Brasil vêm aumentando ao longo dos últimos 40 anos, período em que apresentaram reduções de mais de 60%. Concurseira, concurseiro, é justamente ao contrário do que vem acontecendo. A taxa de fecundidade no Brasil vem caindo ano a ano, ou censo a censo, e principalmente nas classes com maior escolaridade. É claro, então, já tínhamos marcado anteriormente, a resposta correta é a alternativa B. Nossa próxima questão para ser analisada. Veja o que diz o seu enunciado. Qual dos estudiosos a seguir formulou uma teoria demográfica sobre a situação representada na figura? Observe com atenção a figura e responda. Veja só, concurseiro, concurseira. Tem uma charge agora para nós analisarmos. E você sabe que a charge, uma das suas características é a questão da ironia. Então você vai ter que relacionar a ironia dessa charge às pessoas que ali estão postas com seus nomes. Eu faria o seguinte: antes até aqui uma questão de estratégia, tá? Antes de ir para a charge e analisar no seu todo, já veja quem são os personagens que estão postos nas alternativas, porque ajuda você a pensar na hora de entender a ironia da charge. Perfeito? Vamos fazer assim? É uma estratégia que talvez você venha adotar. Veja lá. Letra A, Charles Darwin. Letra B, Thomas Robert Malthus. Letra C, Karl Marx. Letra D, Friedrich Engels. E letra E, Max Weber. Um desses tem que ser associado à charge, perfeito? Então agora vamos analisá-la sabendo que um deles deve estar presente na charge. Me acompanhe então na análise. Olha aí, você tem uma multidão de pessoas, certo? Você olha ao fundo da charge, vários prédios, dá para perceber que tem um crescimento vertical enorme. Aí tem uma pessoa conversando, dá para entendermos que é um policial, e ele faz a seguinte afirmação: seu nascimento foi em um ano par, você não pode sair na rua hoje. Olha que interessante, concurseiro, concurseira. Imaginou um controle de vida das pessoas a partir do ano em que ela nasceu? Se é par ou ímpar, por exemplo, nesse caso era par, e ele não poderia sair na rua hoje? Essa charge está falando que aconteceu o quê? Já que eu disse para você prestar atenção no número de pessoas e os prédios ao fundo. Que aconteceu uma explosão demográfica, perfeito? Aí quando você olha nas alternativas que você deveria analisar, você vai para a letra A, Charles Darwin. Não pode estar associado a isso, que ele está ligado à teoria da evolução da população. Aí cai na letra B, Thomas Robert Malthus. Perfeito, matou a charada, não vai perder tempo com as outras alternativas, porque Malthus, o autor da teoria da explosão demográfica, quando você lembrar da PA e da PG. Então, para confirmar, a alternativa correta, alternativa B. Vamos analisar mais desta questão? Me acompanhe em seu enunciado. No Brasil, segundo o IPEA,
em 2007, a taxa de fecundidade total foi de 1,8 filhos por mulher. A média foi inferior à chamada taxa de reposição, de 2,1 filhos. Ou seja, foi inferior ao número mínimo de filhos que cada brasileiro deveria gerar para que, num período de 30 anos, a população total do país fosse mantida nos níveis atuais. Pensa bem, já tem aí uma ideia muito interessante que você não deve deixar de pensar. 2,1 já é um número limite para que você venha manter a população atual, perfeito? Mas foi colocada uma situação que tem menos filhos. Aí vem um comando. A partir desse comando que você vai acompanhar comigo, você deve analisar as alternativas. Vamos lá. Persistindo essa tendência, em 2030, alternativa A, será necessário retomar a transição demográfica? Concurseiro, concurseira, transição demográfica é o momento que nós estamos vivendo agora, uma janela bastante importante, onde nós temos, o momento que nós temos uma população adulta que pode ir para o trabalho, que pode produzir, que está saindo das faculdades e das universidades. Então, esta você já abandona, você precisa ficar claro aí a questão da transição demográfica. O que diz a alternativa B? Vamos ver se essa é a correta ou não. Haverá significativa diminuição da taxa de mortalidade geral e infantil. Concurseira, concurseiro, o IPEA, no seu texto, não está trabalhando com a questão da mortalidade infantil. Nos dados do texto acima, não dá para concluir se vai ter uma significativa diminuição na mortalidade infantil ou na mortalidade geral da população. Então, também abandona isso, porque é com base no texto, ok? Alternativa C. Vamos lá, o que diz esse texto? Ocorrerá uma forte proporção de população idosa. Olha só, não há dúvida que, segundo o texto, você vai concluir que esta é a questão correta. Se você notar, o nosso país, do ponto de vista governamental e até do ponto de vista empresarial, já começa a se preparar, porque 2030 é um tempo muito curto, analisando do ponto de vista de país, do ponto de vista de população. E continuando assim, se não existir nenhuma mudança cultural significativa, a população idosa em nosso país será muito grande. Ok? Então a alternativa C é a correta, mas vamos analisar as outras para até aprendermos com o assunto que está ali, mesmo que ela esteja errada. A alternativa D diz o seguinte: haverá cerca de 300 milhões de brasileiros. Olha só, do jeito que está, nascendo um número mínimo de pessoas, até abaixo da taxa de reposição. Como é que nós vamos concluir que vamos chegar ao número de 300 milhões? Só se nós tivéssemos aquelas taxas lá do início dos anos 60, que era de aproximadamente 6 filhos por mulher. Como caiu para menos de 2 e pode cair até mais, é claro que não haverá um aumento ainda mais, colocando nesse período 100 milhões de habitantes em nosso país. Ok? Então, abandona também a letra D. E o que diz a letra E? Deverá ocorrer forte emigração de jovens em busca de empregos. Concurseiro, concurseira. Essa é uma das alternativas daquela que você nem daria atenção. Porque emigração, o que é migrar? Sair. Para onde? Não tem uma posição nesse sentido. Se as pessoas saíssem, iria diminuir o número de habitantes em nosso país. E em busca de emprego, onde? Em que lugar? Ok? E automaticamente, do jeito que está, a população brasileira vai envelhecer e não ter um grande número de jovens. Então, é importantíssimo ficar ligado nesse tema, porque ele pode ser adaptado. Pensa bem, o dado aí do número de habitantes, população jovem, população
senil, maior número de homens e mulheres e assim por diante, todos esses dados podem serem adaptados para qualquer unidade federativa e, é claro, que para o Paraná, onde se concentra a maior parte das pessoas, o que atrai as pessoas para um determinado local. Então, a nossa resposta correta nessa questão, alternativa C, ok? Concurseiro, concurseira, eu insisto na dica de estudo, IBGE, certo? Esse instituto brasileiro que é respeitado no mundo, que coleta dados sobre a população e disponibiliza isso na sua página, nas suas bibliotecas, muitas publicações você pode comprar até pela internet, e as empresas e os órgãos governamentais usam esses dados para que eles possam fazer o planejamento. Por exemplo, numa população de uma determinada cidade, num determinado município, num determinado estado, quantos policiais necessitam? Quantos bombeiros necessitam? É a partir daí que você faz um cálculo. Quantos supermercados? A iniciativa privada pode trabalhar com essa ideia, não é só a estatal. Portanto, o IBGE deve ser uma fonte de consulta até como cidadania. Na hora que você abrir a página, vai ver logo no alto, no início, que tem o link população, além de dezenas e dezenas de outros assuntos, tá certo? Então aí está a minha dica, assim eu termino esse encontro desejando a você, claro que bons estudos e, melhor ainda, uma ótima prova. Até a próxima.